Olá, boa tarde. Eu sou a professora Letícia, para quem não me conhece. Eu sou graduanda da Universidade de Pernambuco, aqui Campus Petrolina, do curso de Letras Português com habilitação em língua espanhola. Hoje eu vou falar um pouco sobre algumas peculiaridades da língua espanhola que causam algumas confusões na nossa cabeça quando nós vamos ler um texto ou falar. E aí, como a gente muitas vezes não conhece bem a língua espanhola, acaba se confundindo, acaba fazendo uma tradução de forma errada, acaba, enfim, se perdendo mesmo no texto, né? Mas primeiro eu tenho uns avisos para dar. Gente, é o seguinte: nessa aula eu não vou conseguir dar tudo para vocês, porque o tempo é curto, tá? E a gente não tem tempo para ver no detalhe todos os substantivos, todos os falsos cognatos, né? Eu não vou focar na gramática aplicada, porque a gente não vai escrever, né? A gente só vai ler, é lógico. Então, eu vou focar em alguns adjetivos, algumas coisas que podem confundir a nossa cabeça por parecer, né? Por as línguas serem bem parecidas. E eu vou começar a falar agora dos falsos cognatos. O que são falsos cognatos? São palavras que têm uma escrita, que tem uma fonética parecida e às vezes igual, como vocês vão ver na nossa tabela. E vocês vão ver que confundem muito, porque são palavras muitas vezes que, nossa, dá a entender outra coisa, entendeu? Então vamos lá. Por exemplo, a palavra acreditar. Para nós, parece que a gente está falando do fato de acreditar na palavra de alguém, ou, sei lá, acreditar em Deus, enfim. Mas não, em espanhol, essa palavra significa acreditar valor. Entendeu? Dar crédito, dar um valor a alguma coisa, tipo um cartão, né? Berro. Berro em espanhol é agrião, não é um berro, né? Um grito, alguma coisa. Borracha. A gente não está falando da borracha mesmo, de apagar, é bêbada, estou borracha, estou bêbada, né? Cadeira, que não é a cadeira que a gente senta, é quadril. Conosco, não é o, o pronome pessoal oblíquo, se eu não me engano, conosco, né? É conhecer. Criança, não é a criança pequena. Criação. Desperto, não é de despertar de manhã, né? É esperto. E uma que causa muita confusão, gente, é embaraçada. Embaraçada, a gente costuma falar, né? Meu cabelo está embaraçado. Mas embaraçada em espanhol é grávida. Estou embaraçada. Estou grávida. Enojar, como se fosse causar nojo, né? Alguma coisa que um mau cheiro que nos causa nojo. Não é. É aborrecer. Fecha. Fecha. Dá a entender que a gente está falando do verbo fechar, né? Fecha a porta, e não é. É data. Frente. Testa. Goma. Que aí sim é borracha, tá? Novela. Romance. Não é aquela novela que a gente costuma assistir, né, das 8, enfim. Oficina. Não é oficina de carro. É um escritório. Pastel, gente, não é o pastel que a gente come, aquele de queijo de carne. El pelo, cabelo. Pipa, é o cachimbo que a gente fuma. A gente não, algumas pessoas. Presunto. Nossa, velho. Presunto suposto. Já pensou? Presunto, né? Ir de tapas. Ir de tapas. Eu vou de tapas. Dá a ideia que a gente vai brigar, mas não é comer um petisco.
Padre, pai. Vaso, copo, tá? Eu quero um vaso de água. Quero um copo com água. Ensalada é a salada. E salada é salgada. Rato, momento, um tempo. Eu levo um rato para fazer um pastel. Um rato, um momento, não é rato, o animal, tá? Então, esses são alguns dos falsos cognatos da língua espanhola e confundem, né, bastante a nossa cabeça, porque a gente pensa que tá falando uma coisa e acaba falando outra, né? A gente acaba se passando, como uma amiga minha já me contou uma vez que ela falou lá na Argentina que o cabelo estava embaraçado. E aí as amigas dela todas riram na cara dela, porque embaraçado, em espanhol, é grávida, né? E aqui, enfim, não tá querendo passar, mas daqui a pouco passa. Isso. Eu trouxe algumas frases que confundem um pouco quando a gente ouve, que é justamente com esses falsos cognatos. Mi mamá me está esperando em la oficina. Está esperando no escritório, né? Minha mãe está me esperando no escritório. Estou borracho, como eu falei, borracho, borracha. Desculpa, estou bêbado, estou bêbada. Minha amiga está embaraçada, minha amiga está grávida. Quero um vaso de água, quero um copo com água. Lá em salada está salada. Ou seja, a salada está salgada, tá? Ensalada é a salada mesmo, de alface, repolho. Está salada. Esse salada é salgada, que vem de sal. Me gusta mucho pastel. Gosto muito de bolo, tá? Pastel é bolo. Tem também algumas, como por exemplo a palavra palta. Palta. Para quem lê, parece que está falando alguma coisa como uma pauta ou algo do tipo, mas não é. Palta é abacate pra gente, tá? Então, assim, tem palavrinhas, eu não vou trazer todas, porque a língua espanhola, assim como a língua portuguesa, tem um vocabulário muito grande, tem um dicionário, assim, realmente gigante. Se eu for trazer todas aqui, eu vou precisar de horas e horas de aula. Não vou, enfim, passar todas. Mas eu preciso, gente, que vocês vão na internet, procurem, pesquisem, tem aí sites que oferecem, né, que são dicionários da língua espanhola, tem aplicativos também na nos celulares que nos trazem, que nos ensinam a língua espanhola. Então, gente, leiam muito. Por quê? Porque essas confusões são muito comuns quando a gente vai ler um texto em língua espanhola, porque a gente pensa que a palavra significa uma coisa e ela significa outra totalmente diferente. Né? Então, assim, você pode errar uma questão porque achou que a palavra tinha o mesmo significado da língua portuguesa, mas que na verdade não tem, né? Então, tomem esse cuidado, porque, como eu falei na aula passada, o Enem tem muita pegadinha. O Enem gosta muito de fazer isso, que é para saber se o candidato está realmente ligado no conteúdo. E agora eu vou falar de algumas conjunções. Eu não vou especificar todas, assim, o que é uma conjunção, qual o tipo de conjunção mesmo, porque eu não, como eu falei, eu não vou dar gramática aplicada. Mas eu preciso que vocês saibam e como utilizar. Por exemplo, as conjunções coordenadas na língua espanhola são divididas em quatro, né? Na língua portuguesa só são duas. As copulativas, as disjuntivas, as adversativas e as distributivas. As copulativas que indicam soma e adição são e,
N. Qual a diferença do Y para o E, né? Que é esse mesmo I, como a gente fala. Fui na feira, né? E comprei mamão e maçã. Esse I, que é o sinônimo de adição, simplesmente é para evitar uma cacofonia. Só isso. Por exemplo, as palavras que começam com a letra I, por exemplo, a conjunção que vem antes dessa palavra é o E, tá? Não é o Y, porque é para evitar a cacofonia. O Y vem sempre antes das palavras que não começam com a letra I. Muito simples. Começa com A, começa com O, enfim, com N. Usa-se o Y, que é a conjunção que indica soma. A palavra começa com I, então a conjunção usa E, tá? Tem as disjuntivas também. Fazem que os elementos relacionados sejam mutuamente excluídos. É o famoso ou, né? Ou você vai, ou eu vou. Essas coisas, Ou, sei lá, ou você assiste um desenho, ou você assiste uma novela. Enfim, esse ou, entendeu? E segue a mesma linha do Y e do I, tá? O, U. É para evitar também uma cacofonia na língua. Esse U, ele é usado quando as palavras seguintes começam com a letra O, entendeu? Aí vai evitar a cacofonia. Porque, por exemplo, na língua portuguesa, existe as expressões como a ave, entendeu? A água, a árvore, esse a, essas duas letras com o mesmo som ao mesmo tempo. Na língua espanhola, eles não fazem isso. Como, por exemplo, a palavra ave. Não só a palavra ave, todos os substantivos femininos começados com a letra A levam antes dele o pronome demonstrativo ele, tá? Por exemplo, el ave, que é a ave, porque no espanhol não existe esse negócio de la ave, la árbol, não, tá? É el árbol, que no caso é a árvore, tá? Eles não fazem essa coisa de cacofonia que existe na língua portuguesa. Então, muitas vezes, vocês vão ver muito o E, o I, o O, né? Porque vai diferenciar na hora de você pronunciar a palavra. Tem as conjunções também adversativas, pero, mas, sino. Pero eu acho que vocês conhecem, né? Estudio, pero no apruebo. Então, eu não vou dar, como eu falei, não vou dar conjunções, eu não vou dar gramática aplicada, mas é só para vocês conseguirem entender e traduzir quando vocês forem ler um texto, tá, gente? Você vê lá, assino, estás comigo, um exemplo, né? Se não estiver comigo, enfim, vocês veem essas frases, eu quero que vocês percebam que ali está presente uma conjunção que dá a ideia de soma, de uma disjunção, sabe? Eu quero que vocês identifiquem isso para facilitar na hora que vocês forem traduzir, mas como eu falei, pesquisem e continuem estudando, porque o espanhol engana. E também tem as distributivas, que indicam que as ações se alteram por motivos, né, lógicos, espaciais ou temporários. Uno, outro, aqui, allí, bien, bien, ya, ya. Como posso falar? Una cosa, uno chico, outro coche, coche é carro, tá? Aqui é aqui, allí é ali, bien, não é o bem de estar bem, tá, gente? O adjetivo bem. Esse bem, como é que eu posso falar? Aquele bem que a gente fala assim,
Bem, não sei exatamente, sabe? Esse bem que a gente fala, mas que não é o adjetivo de estar bem. Já é o já. Já me voy. Já estou listo. Listo é pronto, tá? Então eu quero que vocês aprendam a identificar nas frases isso, para que vocês consigam ter um pleno entendimento do texto. E agora a gente vai para as conjunções subordinativas, que são também enormes, assim como na língua portuguesa. São muitos nomes. Eu não vou querer que vocês aprendam os nomes. Claro, se vocês quiserem aprender, aí é com vocês. Eu não vou proibir ninguém de aprender, óbvio. Mas, assim, o Enem não vai cobrar. Isso aqui é uma conjunção adversativa, é uma conjunção. Não vai cobrar isso. Ele não quer saber se você sabe isso. Ele vai botar isso no texto e você vai ter que saber identificar, é óbvio, né? As conjunções subordinativas são conjunções que ligam a oração subordinada à oração principal do mesmo jeito da língua portuguesa. Todo mundo sabe que a oração subordinada é aquela que está, obviamente, subordinada à oração principal e que é unida a ela através de uma conjunção. Todo mundo sabe disso, pelo amor de Deus. E aí tem as conjunções subordinativas completivas, que e se. Si no estás conmigo, yo estoy, no sé, solito, si no estiver comigo. Né? Que e se, da mesma forma da língua portuguesa, a gente se parece muito, tá? As causais que unem a frase subordinada, que expressa causa da frente principal, porque. O porquê na língua espanhola não é como na língua portuguesa, né? A gente tem 4 porquês. Na língua espanhola não é bem assim. Ya que, puesto que, como. Como eu posso montar aqui? Rosa es bela como una rosa. Não sei. Fiz aí um trocadilho de palavras. Tem as consecutivas que unem a frase subordinada que expressa a consequência da frase principal. Luego, así que, con que, de modo que, tan que, tanto que, tá? Tem as comparativas, frase subordinada que se compara, a frase subordinada se compara com a frase principal, assim como, tal como, igual que, mejor que, pero que, peor que, tanto como. Eu vou passar um pouco rápido porque tem muitos conteúdos, né? Ah, e outra coisa, eu não vou dar verbo, porque os verbos na língua espanhola são tão complexos como na língua portuguesa. Se diferenciam em pouca coisa, então, para dar verbo, eu vou precisar de umas 15 aulas só para dar verbo para vocês. Então, tá? Hoje nós não veremos verbo. Tiene las finales, que a frase subordinada expressa a finalidade do que diz a frase principal. Para que, a fim de que. Yo estudio para que possa passar en la prueba. Rosa va de vacaciones, de férias, a fim de que tenha uma vida mais feliz. Não sei. Esse a fim de que ele está indicando aí finalidade. Tem as concessivas, que a frase subordinada expressa a restrição do que expressa a frase principal. Aunque, si bien, por más que, a pesar de que. Tem as condicionais, na qual a frase subordinada expressa uma condição da que depende a frase principal. Si, siempre que, con tal que, com solo que. Se eu estiver falando na hora que eu vou falar espanhol muito rápido, eu peço desculpas, enfim, é uma coisa que já está impregnada em mim, mas eu vou tentar falar um pouco mais para vocês verem algumas pronúncias.
tem as temporais, une a frase principal com a subordinada, que expressa tempo, assim como na língua portuguesa. Quando, después, que, antes, que, mientras, mientras é enquanto também, tá? Tan pronto como a medida que. Antes que amanezca, yo voy a dormir antes que amanezca. Quem tem insônia, né, sabe do que eu tô falando. Tem de lugar, une a frase principal com a subordinada, que expressa o lugar, donde, adonde, de donde, por donde. De modo que une a frase principal com a subordinada, expressa a maneira que a ação é realizada, como e segundo. Ok. As orações subordinadas da língua espanhola confundem um pouco em algumas palavras, como aunque, que há tipo ainda que, mais ou menos, né? Tem, deixa eu ver, outra bem desconhecida aqui, depois a gente consegue entender. Mientras é enquanto, eu já coloquei a tradução aqui. Donde. Eu vou trazer algumas, mas como eu já falei, né? Só é tão parecido com a língua portuguesa que até a forma de escrita a gente consegue traduzir assim de forma bem já por instinto mesmo. Não tem aqui uma palavra. Mejor é melhor, para quem não sabe, tá? Mejor. Luego é logo. De modo que, tanto que. Aqui eu não estou vendo nenhuma palavra assim que precise ser realmente traduzida pelo fato de ser desconhecidas. Essas conjunções, gente, elas são muito longas, como eu falei para vocês. Então eu preciso que vocês foquem bem nelas, porque ao traduzir, vocês podem, por exemplo, esse já que, pode confundir um pouco, né, como uma finalidade, né, já que, sei lá, ele, sei lá, gosta, enfim, alguma coisa que pode indicar uma finalidade. Tem elas que podem confundir e pode dar a ideia de que é uma adição, tá? Então, eu preciso que vocês se atentem a isso e olhem esses detalhes para, como eu já falei, não se confundir, óbvio. Agora eu vou para as palavras homônimas, que são, na língua espanhola, tá? Palavras com a mesma escrita, que são diferenciadas a partir do artigo definido. La, el, las, los. Por exemplo, la cólera e el cólera. Tem diferença entre essas palavras e que são diferenciadas somente pelo artigo definido. Aqui, como eu trouxe, ó, no masculino, el cólera. E la cólera é a raiva, a ira. El frente, que é uma coisa militar, a frente militar. La frente é o nosso rosto, né? A gente fala fronte. Lá na língua espanhola é frente. El margen, espaço à direita ou à esquerda, por exemplo, de uma página do Word, sabe? Ou a margem de lucros. La margen, no feminino, é a margem do rio. El guia, que é o homem que conduz, a pessoa que conduz a outra a um determinado lugar. La guia é o livro, né? A gente usa o livro para guiar nosso estudo, esse tipo de coisa. El corte, que é um corte de pizza, corte de bolo, corte de torta, corte de cabelo. La corte é real.
a corte real. Por exemplo, o rei da Espanha faz parte ali da corte, né? A sua esposa, seus filhos fazem parte da corte da Espanha. El trompeta, que é o instrumento, a trombeta. La trompeta, el trompeta, desculpa, é o instrumentista da trompeta. E la trompeta é o instrumento trompeta. Desculpa, travei. Então, essas palavras vocês têm que se atentar, porque vocês, quando prestaram atenção, um artigo diferencia a palavra do masculino para o feminino. A escrita é a mesma, a pronúncia é a mesma, e que é mudado somente, como eu falei, pelo artigo. Então, se atentem a isso. Vocês não vão conseguir aprender agora, de uma hora para outra, a não ser que vocês, não vou duvidar disso, têm um cérebro supimpa, mas isso são coisas que a gente aprende com a prática da língua, a prática da leitura, a prática da pronúncia, tá? Tem palavras também que eu vou trazer aqui que nos confundem, por exemplo, que para nós aqui na língua portuguesa é masculina, feminina, mas lá na língua espanhola é masculina. Por exemplo, el árbol, a árvore, né? Para nós, a árvore é feminino. Lá na Espanha é masculino, era el árbol. Leite, por exemplo, la leche. Na Espanha, leite na língua espanhola, leite é feminino, para nós é masculino. O mel, por exemplo, para nós é masculino, né? O mel. Para eles é la miel, é feminino. Então, assim, vocês devem se atentar para o artigo que vem antes da palavra, para que a tradução de vocês não seja prejudicada, tá? Porque se eu falo el cólera, você pode entender que eu estou falando da doença de cólera. E realmente estou. Só que quando eu falo la cólera, você também pode confundir. Porque para nós, cólera, a doença é feminino, né? E também é o fato de ira, né? A cólera no sentido de ira, por exemplo, a cólera de Deus. Também. Então, tanto a doença quanto a cólera no sentido de ira, na língua portuguesa é feminino, mas na língua espanhola ela diverge a partir do artigo que vem antes dela. Então, assim, pratiquem. Eu não vejam esse vídeo mais vezes, claro, para vocês peguem mais também na internet, que é o que não falta para vocês. E outra coisa, leiam bastante. E eu vou dar a mesma dica que eu dei antes na outra aula. Vejam coisas da atualidade. Leiam textos atuais, porque o Enem ele é focado nos dias de hoje, principalmente na língua espanhola. Por quê? São só 5 textos, são só 5 questões de línguas, tanto inglês quanto espanhol. E, ou seja, ele não vai perder tempo trazendo um texto lá de, sei lá, Dom Quixote, sabe? Ele não vai perder esse tempo. Ele vai trazer algo que está acontecendo na realidade. Por exemplo, sei lá, um texto espanhol sobre o coronavírus. Pode ser que caia. Então, vocês precisam se atentar para a realidade. Então, leiam sempre. Eu vou dar uma dica de uma página para quem gosta de notícia nas redes sociais. Eu não vou dizer quais, porque eu não vou fazer a propaganda. Tem El País. Procurem El País. E é um jornal lá da Espanha que coloca notícias do dia a dia da Espanha, como todo país tem o seu jornal. Por exemplo, eles têm um jornal nacional, ele tem o El País. Então, eles publicam sempre notícias assim do que está acontecendo na Espanha e no mundo. Então, eu indico que vocês leiam sempre esses periódicos, essas coisas, para que vocês não se percam na hora da tradução. Eu vou trazer uma coisa aqui, porque quando eu estava preparando a aula não me veio na cabeça, mas não tem a ver com palavras homônimas, é só uma coisa que me veio, que é um pronome
pessoal oblíquo, que vocês confundem muito quando vão traduzir, que é o famoso usted. O usted, geralmente as pessoas costumam confundir com você. Só que não é bem assim, tá? Na língua espanhola não existe o pronome você. O usted, ele é mais um pronome que você fala para uma pessoa que você não tem intimidade. Por exemplo, um professor. Você está lá na aula e aí você não vai falar alô, senhor, porque quando a gente vai falar com o professor, aqui no Brasil, eu penso assim, eu falo, o senhor pode falar comigo um instante, né? Lá na Espanha não existe isso. Então, quando você vai falar com o seu professor, é usted. Você, por exemplo, vai falar com o pai da sua amiga. Aí você fala usted. É um tratamento mais, como é que eu posso falar, formal. Tá? Eu não tem nada a ver com palavra homônima, nem falso cognato. Mas é porque me vê. Por que eu estou falando isso? Porque eu lembrei agora que na questão do Enem cai muita charge. Muita charge. E tem uma personagem que é muito famosa na Argentina, que ela se chama Mafalda. É um ícone lá na Argentina. Ela é criada lá. Todo mundo conhece a Mafalda. Então é muito comum o Enem colocar charges da Mafalda. Então, assim, tem charges onde ela fala com o pai da amiguinha dela e ela fala usted. Então, para vocês não confundirem, o usted não é você, é um tratamento para aquela pessoa na qual você não tem intimidade, tá? Eu só explanei isso aqui porque me veio na cabeça falando de atualidade dessas coisas, me passou aqui. Agora, eu vou passar para os advérbios, que também é gigante, assim como na língua portuguesa. Os advérbios são palavras que servem, como a gente sabe, para modificar o verbo, um adjetivo e até outro advérbio, né? A gente sabe disso, ela acompanha o verbo, adjetivo, outro advérbio. Então, eu vou trazer alguns advérbios aqui, alguns vocês já sabem, alguns, assim, a gente olha e já consegue traduzir, né? Então, tem alguns advérbios de tempo. Hoy, que é hoje. Mañana, que é amanhã. Ayer. Ayer. Essa confunde a gente um pouco, porque a gente sabe. Ayer é ontem. Ontem, tá? Comi palta ayer. Desculpa, comi palta ayer. Comi abacate ontem. Anoche. Ontem à noite. O à noite a gente costuma usar, né? Hoje à noite, aqui no português, mas não é anoche em espanhol, é ontem à noite. E anteontem? Anteayer. Anteayer. Esses são advérbios de tempo, tá, gente? Anteanoche. Anteontem à noite. Tá vendo como são bem desconhecidos, são bem diferentes? Vamos repetir. Mañana, amanhã. Eu esqueci de colocar um A, mas é amanhã. Ayer, ontem. Anoche, ontem à noite. Anteayer, anteontem. Anteanoche, anteontem à noite. Mientras, enquanto. Temprano, cedo. Acordé temprano. Acordé temprano. Hoy. Acordei temprano hoy. Acordei cedo hoje. Ahora, agora. Pronto, em pouco tempo. Aún, inclusive. Todavia, ainda. Não é o todavia que a gente conhece, que é a conjunção adversativa, todavia. Luego, depois. Entonces, então. Entretanto, enquanto isso. Aún, ainda. Depois, tá? Aún, ainda.
Entretanto, entonces, luego. Pronto, esses são conhecidos de vocês. Eu vou focar um pouco nos que são realmente bem diferentes da língua portuguesa. Aí tem os advérbios de modo. Mejor, melhor. Bien, bem. Peor, pior. Apenas, apenas do mesmo jeito. Solo, somente. Agora vem a diferença, tá, gente? Solo com acento, somente. Solo sem acento, sozinho. Estou solo, estou sozinho. Quero solo isso, com acento. Quero somente isso, tá? Não se confundam. Solo com acento, somente. Solo sem acento, sozinho. Assim, assim. Como todo mundo sabe. Então, inclusive, mal, pouco ou insuficiente. Por que mal é pouco e suficiente? Aqui é até um falso cognato também. Mal. Porque mal, o adjetivo mal, uma pessoa má, é malo. Eu sou malo. Sou mal. Eu sou um homem malo. Sou um homem mau. Sou uma mulher mala. Que também é um falso cognato, né, do português para o espanhol. Porque mala, para a gente, é de carregado, do espanhol para o português, desculpa. Mala é de a gente colocar roupa, né? No espanhol, não. Mala é uma mulher. Malo é homem. Então, mal, sem o O, é pouco ou insuficiente. E tem o facilmente, claro que a gente já sabe, né? Facilmente. Então, gente, não esqueça, vou falar de novo. Solo com acento, somente. Solo sem acento, sozinho. Mal, pouco, insuficiente. Malo, homem mau. Mala, mulher má. Mejor, melhor. Advérbio de quantidade. Muy, muito. E mucho, muito. Qual a diferença do muy para o mucho? O muy, ele vem antes do adjetivo. Muy guapa, muy bella, muy grande. Não, muy é grande mais, mas grande. E mucho, desculpa. Muy vem antes do advérbio e do próprio advérbio de lugar. Por exemplo, lejos. Muy lejos. Ela está muy lejos de mim. Está muito longe de mim. Entendeu? Esse muy vem antes do advérbio e do adjetivo. O mucho, ele vem antes do substantivo e do verbo. Me gusta, e do verbo, tá? Não confundam. Mucho vem antes do substantivo e antes ou depois do verbo. Ricardo tiene muchos coches. Ricardo tem muitos carros. Mi calle, que é minha rua. Mi calle tiene muchas casas. Minha rua tem muitas casas. E antes do verbo, ou depois do verbo. Qual é a diferença de quizás, quiçá e talvez? A diferença entre eles está somente na escrita, mas como eu falei, a RAE, que é a Real Academia Espanhola, tem uma gramática na qual eles não especificam. No uso geral das pessoas da Espanha, de qualquer hispanohablante, que eles usam o quiçá sem o S antes das palavras que não começam com S. Para evitar o quê? A cacofonia. Porque no espanhol eles evitam muito. Quanto mais eles puderem evitar a cacofonia, mais eles estão evitando. Então, esse quiçá, sem o S, é para palavras que não começam com S, ou com esse som de S.
E quizás vem justamente antes das palavras que começam com qualquer outra letra, né? Porque assim não haverá cacofonia. E o talvez é a mesma coisa. Você pode usar talvez, quiçá, quizás, tá? Sempre na mesma, no mesmo contexto, não tem uma diferença. Aí tem também o possivelmente, possivelmente, acaso, que é caso ou o se, e provavelmente, que é o provavelmente, tá? Então, ó, entenda o que sem S. E isso não tá na gramática mesmo, não tá. Esse quiçá sem S, antes das palavras que começam com S, é só para as pessoas que falam mesmo. Eles usam isso, como eu falei, para evitar a cacofonia. Não tem uma regra gramatical que exija isso, não, tá? Advérbios de afirmação. Certamente, que é certamente, seguramente, se, claro, como na língua portuguesa. Eu não vou me perder muito nessa coisa, porque a gente consegue traduzir facilmente, né? Outra coisa, se. Deixa eu ver se eu acho aqui o se. Não vou achar. Mas, enfim, algumas palavras na língua espanhola elas vêm acentuadas para diferenciar, por exemplo, mi e mi. O acento do mi e do mi, né, que tem o com acento sem acento, diferencia do pronome possessivo meu do pronome pessoal oblíquo mim. Há essa diferença, como em solo. Tá? Então, muitas palavras da língua espanhola receberão acento para que haja essa diferença. Tá? Advérbios de negação, tampouco, como na língua portuguesa, nunca, no, jamais. Isso a gente consegue identificar facilmente nos textos, né? Porque a tradução já é bem, a palavra já é bem parecida com o nosso português. Tem os advérbios de ordem também. Antes, depois, primeiramente, sucessivamente. Mesmo significado na língua portuguesa, antes, depois, primeiramente, sucessivamente. E aqui vem alguns artigos definidos. Lá, lo, las e los. Lá, lo, singular, las e los, plural. La casa, las casas. Lo. Agora sumiu da minha cabeça. Enfim. Isso aqui eu trouxe só para vocês identificar, porque é diferente, né? Da língua portuguesa. Então, lá, a, lo, o. Os pronomes indefinidos, desculpa que eu coloquei mas é com N, unas, uns. É a mesma coisa dos artigos definidos. Você vai usar diferentemente entre plural e singular, assim como na língua portuguesa. Aqui eu trouxe uma coisa bem interessante. Eu não vou focar nas diferenças entre gênero, como eu falei, né? La leche, o leite. Eu não vou focar nisso agora, mas eu quero que vocês saibam esses substantivos, porque eles se divergem muito da nossa língua. Coche, carro. El coche é o carro. La labor,
o trabalho. Se bem que aqui na língua portuguesa também tem trabalho no sentido de labor, né? La leche, el árbol, las gafas, que são os óculos, la percha, que é o cabide, el humo, que é fumaça, que é bem diferente, né, da nossa língua, el cráter, que é a cratera, la muchedumbre, a multidão. Aqui eu vou dizer a vocês os dias da semana. Lunes, segunda-feira. Martes, terça-feira. Miércoles, quarta-feira. Jueves, quinta-feira. Viernes, sexta-feira. E sábado e domingo é sábado e domingo mesmo na língua espanhola, por isso que eu não coloquei aqui. El pantalón, calça. El alumbre, a iluminação. Deixa eu ver, palta, como eu falei, que é abacate. Maíz, que é milho. Las zapatillas, sapatos. Pelo, cabelo. Então, são alguns substantivos que se diferenciam da nossa língua. Aqui são alguns adjetivos bem diferentes da nossa língua. Terceiro. Postrer. Último, prestem atenção nisso. Postrer. Último. Roja. Rojo. Vermelha, vermelho. Por exemplo, aquela historinha de contos de fadas, né? De criança. A Chapeuzinho Vermelho. Em espanhol, fica La Perucita Roja. Tá, gente? A Chapeuzinho Vermelho. Então, tenho coche rojo, tem um carro vermelho, tá? Bajo, baixo. Livre, livre. Então, são alguns que eu elenquei aqui que são diferentes da nossa língua. Amarillo é amarelo. Porque alguns são bem parecidos. Por exemplo, o homem é alto, el hombre es alto. Altíssimo, que é no caso do superlativo. Enfim, mas aqui eu acho que esses são os mais assim que confundem, né, a nossa cabeça, que é roja, né, bem diferente do que a gente conhece. E é isso, gente, a nossa aula não foi isso, eu sei que é um pouco curto, mas é porque eu tentei reduzir o máximo possível por causa do nosso tempo, tá? Qualquer dúvida, assim, pesquisem, se alguma coisa não ficou clara, alguma dúvida, vocês, sei lá, podem mandar a pergunta para o professor Thales, que ele manda para mim, eu tento responder da melhor forma possível, tá? Depois, em outros dias. Então, é isso, eu espero que vocês tenham entendido. E outra coisa, eu falei, assim, um pouco rápido, porque eu sei que não vai dar para aprender de uma hora para outra. A língua espanhola, para a gente conseguir entender, ela é bem. Tem que trabalhar muito, tá? Porque a gente pensa assim, eu falo português, então eu também falo espanhol, né? E aí você se depara com uma palavra que muitas vezes não tem nada a ver, como maíz, e você se pergunta o que é maíz? Milho. Então, significa que se você não sabe o que significa uma palavra de um alimento tão comum para nós, então certamente você não sabe fluentemente a língua espanhola, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Beijão, abração a todos.